Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você nesse momento e tenha acompanhado as nossas mensagens pela internet. Hoje nós vamos falar sobre o quarto mandamento. Nós que temos assim meditado um pouco na palavra do nosso Deus acerca dos 10 mandamentos, palavras de liberdade, palavras para orientar, para direcionar, para instruir a nossa vida, a nossa família e também a nossa sociedade. Nós temos pregado sobre esse tema aqui na Igreja Presbiteriana de Campo Novo do Parecis. E o quarto mandamento, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 11, nos fala sobre o sábado. E este é um mandamento assim que, na verdade, existem muitos estudos, existem muitas controvérsias e alguns segmentos dentro do cristianismo têm se dividido acerca de guardar o sábado, guardar o domingo. E eu quero falar hoje um pouco com vocês sobre algumas lições, algumas implicações sobre o princípio desse mandamento, que é o dia de descanso, o dia de repouso. Nós entendemos que este mandamento não fala de um dia específico na semana, mas ele é um mandamento que está dentro do princípio da criação, quando Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E nós entendemos então que o quarto mandamento ele trata desse princípio de observar um dia de descanso, mas não é meramente um dia de descanso ou um dia do acaso para você ficar em casa sem fazer nada. Esse é um dia também onde nós encontramos Deus dizendo que esse dia deve ser santificado, esse dia deve ser um dia separado para adoração ao seu nome. E eu quero falar com você então nesse momento sobre o conceito do sábado, o conceito do descanso no quarto mandamento. E algumas lições que nós podemos tirar então desse quarto mandamento. A primeira lição é que esse mandamento não fala a princípio de descanso. Pelo contrário, ele fala de trabalho, pois a palavra de Deus diz assim, lá no versículo 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então o mandamento ele vem a seguir ou na sequência justamente de 6 dias de trabalho. Então a primeira lição que nós podemos tirar do quarto mandamento é que para que nós possamos ter um dia de descanso, nós devemos também ter 6 dias de trabalho. A palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 6, versículo 6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e seja sábio. Então o mandamento do Senhor, ele pressupõe 6 dias de trabalho. Deus deixou assim o trabalho para que nós pudéssemos produzir, através dessa produção nós viéssemos também alcançar os nossos objetivos, os nossos desejos, o sonho da casa própria, o sonho do carro próprio, as viagens de final de ano. Então esse mandamento ele fala justamente de alguém que produz, de alguém que está no mercado de trabalho, que se empenha para assim conseguir através da sua mão, do seu trabalho, os seus desejos, os seus projetos. Uma segunda lição que nós podemos tirar desse mandamento é que lá no versículo 11 nos diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. E esse texto então nos fala sobre o sábado como assim a sabedoria que nós devemos ter para administrar o nosso tempo. Deus estabeleceu que existe um período de tempo na semana para realizarmos todas as nossas obras. Existe um período na semana para nós realizarmos todas as nossas atividades. E hoje, muitas vezes, nas nossas agendas, nós atropelamos
o dia de descanso, nós atropelamos muitas vezes o domingo, porque muitas vezes não conseguimos nos organizar durante a semana, e muitas pessoas deixam de estar nas igrejas, muitas pessoas deixam de participar dos cultos, porque não conseguem se organizar durante a semana e deixam para lavar a roupa no domingo, deixam para fazer as compras no mercado no domingo, deixam para fazer outras atividades no domingo. E esse dia de descanso é um dia também que pressupõe que nós devemos ter sabedoria na administração do nosso tempo. Deus diz: olha, você tem 6 dias da semana para você realizar toda a sua obra, mas o 7º dia deve ser um dia especial, deve ser um dia diferente, deve ser um dia de repouso, deve ser um dia de descanso, e mais, deve ser um dia para a adoração, para o culto a Deus. Então você que muitas vezes anda aí com a sua agenda desorganizada, procure organizar a sua agenda para que realmente você possa ter um dia de descanso. E se você diz assim que não consegue, é sinal da sua desorganização pessoal, é sinal da desorganização na sua vida. Existe um ditado popular que quem faz o nosso tempo somos nós. Então, se você não tem feito esse tempo, não tem organizado esse tempo, esse é um alerta para você. Uma terceira lição que nós podemos tirar também, do 4º mandamento, o dia de descanso, o sábado, é justamente na expressão do versículo 9, quando diz que 6 dias trabalharás. E isso pressupõe o que? Limites. Deus estabeleceu limites, não somente para a carga de trabalho, mas também para o seu corpo físico. Pessoas que têm a compreensão ou a percepção de quanto mais elas trabalharem, mais elas vão produzir, e mais elas produzindo, mais elas vão ser felizes, porque vão ter mais rendas, é um engano, porque essas pessoas muitas vezes são pessoas que têm vivido uma vida estressada, pessoas que hoje sofrem com estresse, sofrem com angústia, sofrem com o desequilíbrio dentro das suas famílias. As suas famílias não desfrutam ali da sua presença no lazer, no desfrute do seu próprio trabalho. Então, esse mandamento nos fala também sobre isso, sobre o limite que nós devemos ter na nossa vida em relação ao trabalho. Vivemos em uma sociedade onde temos que produzir para que possamos assim sobreviver, mas o 4º mandamento vem nos dizer que nem sempre, ou a nossa vida não depende tão somente de uma vida de trabalho. Você precisa realmente separar um tempo na sua vida, um tempo na sua agenda, porque você tem limites, o seu corpo tem limites, e as pessoas que não têm respeitado esse limite estabelecido por Deus estão hoje na fila dos hospitais, estão hoje nas filas de consultórios, de clínicas, estão hoje na fila de casais divorciados, de filhos que muitas vezes sentem a carência e a ausência dos pais dentro dos seus lares. Então, observe o limite de tempo para o trabalho. O 4º mandamento também traz essa terceira lição para a nossa vida. Um 4º pressuposto desse mandamento, que é a palavra sábado, Shabá, descanso, é justamente que você deve ter um tempo para o seu repouso. É necessário que muitas vezes o seu corpo, a sua mente, as suas emoções encontrem um tempo para você repousar, para você descansar o seu físico. E esse mandamento então é uma bênção de Deus para as pessoas que vivem afadigadas, atarefadas, preocupadas, ansiosas, assim como Marta, quando Jesus chegou lá na casa daquelas 2 irmãs. Marta, afadigada, se preocupava com muitas coisas, e Maria se assentou aos pés de Jesus.
E Jesus disse: Marta, Marta, andas preocupadas e te afadigas com muita coisa, mas uma só é necessária. E Marta, ela representa então ela é uma personificação dos nossos dias, desse desejo desenfreado das nossas vidas de trabalho, e muitas vezes nos tornamos viciados em trabalho e não conseguimos descansar. Até quando estamos num dia de descanso, pensamos em adiantar o trabalho, em fazer ligações e fazer contatos com pessoas, pensando no trabalho. E esse mandamento diz: olha, você precisa repousar, você precisa descansar. Se a sua atividade é muitas vezes intelectual no seu trabalho, procure nesse dia fazer uma atividade física, tá? Jogar bola, andar de bicicleta, fazer uma trilha. Você precisa sair da rotina, quebrar a rotina que muitas vezes você vive nela. Se o seu trabalho envolve esforço físico, aproveite o dia de descanso para você ler um livro, para você fazer alguma coisa assim mais contemplativa, cuidar do jardim de casa, passear com seus filhos, algo que seja o oposto que muitas vezes você tem feito durante a semana, para que você possa descansar tanto o seu corpo quanto a sua mente. Uma quinta lição deste mandamento para as nossas vidas está lá no versículo 10, quando diz assim, que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiro das tuas portas para dentro. O sábado é assim uma forma de exercitarmos a nossa confiança em Deus. Deus nos deu esse mandamento para que nós também pudéssemos exercitar a nossa fé. O que é fé? Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Quem é o seu Deus? Nós falamos um pouco sobre isso na nossa primeira mensagem, quando nós falamos que nos dias de hoje, o Deus de muitas pessoas tem sido o Mamon, o Deus de muitas pessoas tem sido o dinheiro, porque elas pensam que se elas não trabalharem, elas não vão ter dinheiro, e se elas não têm dinheiro, elas não têm segurança no seu coração. E o quarto mandamento, Deus está dizendo: se você trabalhou 6 dias, você pode descansar 1, e esse é justamente o dia para nós aprendermos a descansar na provisão de Deus. A matemática de Deus é interessante. Na matemática de Deus, quem trabalha 6 e descansa 1 ganha mais do que quem trabalha 7. Na matemática de Deus, quem entrega 10% da sua renda com fidelidade, com amor, entendendo que esta entrega é fruto do cuidado de Deus, que é o seu dízimo e muitas vezes a sua oferta, ele tem mais do que aquele que mantém o 100%. Sabe por quê? Porque na matemática de Deus, Deus nos desafia a exercitarmos a nossa fé. Deus nos desafia a confiarmos na provisão dele. E quando o mandamento diz que nem nós, nem os nossos maquinários, nem os nossos funcionários devem trabalhar nesse dia, é uma prova para o nosso coração de que nós não somos dominados por Mamon, o Deus desse século, que nós não somos dominados pelo desejo e a ganância de ter dinheiro, mas nós confiamos na palavra de Deus que nos diz que nós podemos confiar nele, que nós podemos descansar nesse dia, que esse dia é um dia especial para nós e que ele é o provedor, ele é o abençoador da nossa vida. Então, esta também é mais uma lição desse mandamento para as nossas vidas. A sexta lição que nós podemos tirar desse mandamento é que esse mandamento, lá no versículo 10, nos diz que este é o sábado do Senhor teu Deus. O descanso não
não é simplesmente para você ficar de pernas para o ar assistindo televisão, mas o mandamento está dizendo que este descanso é um descanso para o Senhor. Esse descanso é um descanso para nós realinharmos a nossa vida. Esse descanso é um descanso para nós trazermos o nosso coração para o centro da vontade de Deus. E nesse momento de descanso, nesse dia, é um dia para você ler a palavra, é um dia para você orar a Deus, é um dia para você estar em comunhão com seus irmãos na igreja, é um dia para que você possa realinhar, reordenar a sua vida, porque esse descanso não é um descanso tão somente para mim e para você. O texto está dizendo que o sábado, ou o dia de descanso, é o descanso do Senhor nosso Deus. É um dia que nós devemos separar para buscarmos mais intensamente a presença de Deus nas nossas vidas, a sua orientação, os seus conselhos, a sua palavra. E para nós encerrarmos, já que nós falamos de 6 dias de trabalho e um dia de descanso, 7 dias na semana, a 7ª lição que o 4º mandamento nos traz é que o sábado mantém também a nossa liberdade. Nós devemos lembrar que os 10 mandamentos foi dado justamente num contexto quando o povo estava sendo liberto da escravidão do Egito e agora indo para a terra de Canaã. O povo de Deus estava livre da opressão do trabalho escravo. O povo de Deus estava livre da opressão de Faraó. E quando as pessoas deixam de observar esse mandamento, elas deixam de ser livres e se tornam novamente escravas. Elas se submetem à escravidão do trabalho, elas se submetem à escravidão da ganância de ter mais e mais dinheiro. E quando Deus dá esse mandamento para o povo, é para que o povo possa se manter livre, o povo possa trabalhar, mas eles também venham ter um dia de repouso, um dia de descanso. E assim nós queremos encerrar esta mensagem falando justamente sobre isso, que no verso 11 do texto nos diz: por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse dia é um dia abençoado pelo Senhor, e esse dia é um dia separado para que você não venha ser escravo do trabalho, para que você não venha ser escravo do dinheiro. E quando você assim não faz, você deixa de viver essa liberdade de Deus na sua vida e se submete à escravidão do trabalho. Que Deus possa abençoar a sua vida, que esta palavra seja uma palavra de Deus para te orientar, se você não tem vivido esses princípios de Deus na sua vida, que você possa olhar para os mandamentos do Senhor, que realmente são palavras de vida, palavras de liberdade, palavras para abençoar a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.